Eu estava aqui sentado pesquisando para um vídeo agora e me apareceu relacionado no YouTube um vídeo intitulado Qual a relação soviética com o regime nazista? Vila e Constantino debatem. Que é um outro bate-boca, mais um bate-boca entre o Marco Antônio Villa, historiador, e o Rodrigo Constantino, MBA em alguma coisa, economista, não sei o que ele é. E sério, eu não vou passar raiva sozinho, gente. Eu ia fazer sobre outro assunto, mas eu assisti esse vídeo aqui, eu fiquei tão indignado depois de assistir esse vídeo que, sinceramente, não resta outra alternativa senão vir falar sobre isso. O debate não tem pé nem cabeça, na verdade, porque começa falando sobre a rememoração dos 75 anos de Auschwitz e o Constantino não entende porque quem foi convidado para abrir a homenagem, a rememoração, foi o Putin, presidente da Rússia. Na verdade, as primeiras tropas a chegarem em Auschwitz e a libertarem judeus no campo de extermínio foram tropas russas, foram tropas do Exército Vermelho, e por isso que, nesse caso em particular, quem abria a homenagem era o presidente da Rússia. E aí o debate descamba, na verdade, né? O debate descamba, falam de campos de concentração, falam de União Soviética, de Churchill, falam de tudo ali que você pode imaginar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Guerra Fria. O negócio descamba de maneira generalizada e não dá para ter um fio condutor do que realmente eles falaram. Mas o que a gente percebe ali, a primeira coisa que para mim é mais grave de todas, e é que a gente vê o tempo todo as pessoas fazendo isso, e hoje em dia não é apenas a extrema-direita que faz isso, mas grupos de esquerda também fazem isso, que é a completa deturpação da história por causa de um viés ideológico, por causa de uma crença ideológica, na verdade. Então, no caso do Constantino, ele repete um discurso bastante recorrente e comum na extrema-direita, nos direitistas brasileiros, e fora do Brasil também, na verdade, de que quem salvou o mundo do nazismo foram as democracias ocidentais. E essa é uma simplificação histórica completamente absurda. Completamente absurda. Como se o fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, fosse obra de países democráticos ocidentais. Se você sabe um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial, você já viu isso antes, que as tropas alemãs, as tropas de Hitler, tinham conquistado boa parte da Europa Ocidental, haviam invadido ali com uma enorme facilidade os países vizinhos, invadiu a França em poucas semanas, tinha invadido a Polônia antes, tinha anexado a Áustria, ou seja, conseguiu vitórias assustadoras, logo de cara, com países como Espanha e Portugal que não se intrometeram na questão porque estavam alinhados ideologicamente com o fascismo. Ao sul tinha a Itália, com Mussolini também, e você teve ali a Inglaterra, o Reino Unido, isolado, resistindo a bombardeios frequentes da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã. Então foi uma expansão territorial súbita, inesperada, e que poucos países tiveram condições de resistir. Se você estuda um pouco, por exemplo, as histórias das Blitz, que são esses ataques, né, a Blitzkrieg, os ataques da Luftwaffe no Reino Unido, como Londres foi bombardeada incontáveis vezes, você vê como o Reino Unido estava de joelhos diante da Alemanha nazista, e que só não foi invadido porque tinha o Canal da Mancha separando o continente do Reino Unido. A primeira grande derrota do exército alemão, da Wehrmacht, a primeira grande derrota que deu um vislumbre para outros países de que a Alemanha não era imbatível, foi quando a Alemanha invade a União Soviética recua porque não tem condições nenhuma de se defender inicialmente da Alemanha, e quando chega o inverno, a União Soviética começa a criar certos pontos de defesa em algumas cidades e, junto com o frio brutal da União Soviética, consegue infligir derrotas ao exército alemão. E aí se inicia um caminho de volta das tropas russas, do Exército Vermelho, gradualmente reconquistando o território e derrotando a Alemanha. E por outro lado, depois você vê uma reação com o dia D, com a invasão de tropas aliadas na Normandia, que reconquistam a França, e assim é um avanço em duas frentes, uma guerra em duas frentes, que foi o maior erro que o Hitler poderia ter feito. Então se dá uma guerra em duas frentes, que a Alemanha nazista não consegue resistir, e até que um ponto que a União Soviética invade a Polônia, liberta os campos de extermínio na Polônia e chega até Berlim quando Hitler se mata. Ou é morto, né? Aí há divergências, aí há dúvidas históricas sobre o que realmente aconteceu com o Hitler. Mas a grande virada na Segunda Guerra Mundial foi quando a Alemanha invade a União Soviética consegue resistir a isso e começa
as primeiras vitórias contra a Alemanha nazista. O que o Constantino faz nesse debate é tentar mostrar como se o lado democrático, capitalista, fossem os heróis da guerra, como se fossem os mocinhos, e a União Soviética como se fosse a vilã da história. A maldade encarnada. É uma visão maniqueísta da realidade, que é, como eu disse, uma visão recorrente no Brasil Paralelo, por exemplo, no Nando Moura, no Olavo de Carvalho, no próprio Bolsonaro, na família dele. Uma visão maniqueísta da realidade. Como se essas disputas de interesses políticos, essas guerras, esses conflitos, esse tipo de atrocidades que são históricas também, em diferentes momentos da história da humanidade, você tem diferentes tipos de brutalidade, como se isso aí fosse uma luta entre o bem e o mal. Como se nós, seres humanos, não fôssemos seres altamente complexos e que, em dadas circunstâncias, somos capazes de brutalidades inimagináveis. Tem um experimento famoso realizado pelo Stanley Milgram, um psicólogo norte-americano, que é um experimento de conformidade. Tem até um filme interessante sobre isso, eu não me lembro qual que é o nome do filme, acho que se chama O Experimento de Milgram, se não me engano. Eu vou deixar para vocês aqui a capa do filme para vocês poderem conferir, no qual o Milgram tenta entender o que fez com que pessoas, no caso os alemães, cumprissem as ordens mais brutais contra os seus compatriotas, contra judeus. O que levou essas pessoas a fazer isso? Por que elas obedeceram? Por que elas não se revoltaram contra aquilo? Por que os alemães não disseram, não, eu não vou cumprir essas ordens, eu não vou participar desse tipo de barbárie, eu não vou cometer essa atrocidade, eu não vou levar os judeus para um campo de extermínio, não vou fazer isso? Porque as pessoas se recusaram a contrariar ordens. Então ele faz um experimento, que ficou conhecido como experimento de Milgram, no qual ele põe um ator numa sala, com certos eletrodos, que daria um choque nele, em tese, na verdade, né? Esse era o experimento, era uma simulação de que ele levaria choques, e ele põe pessoas, ele convida pessoas, norte-americanos, americanos, para fazerem essa simulação, e eles estão em outra sala, eles não veem a pessoa com os eletrodos que dão choque, e a pessoa tem um dispositivo no qual ela tem botões, e cada botão tem uma voltagem que ele pode virar ali e dar choques na pessoa. E atrás dele tem um médico, que é quem controla o experimento, que vai dando ordem para a pessoa para que ela vá dando choques no ator, que ela não sabe que é um ator, mas na pessoa que seria a cobaia do experimento, cada vez que ela errasse certas perguntas. Tinha um questionário lá imenso e tinha perguntas que ela tinha que responder. Quando ela errasse a pergunta, o participante do experimento virava uma chave com uma voltagem mais alta, até uma voltagem letal, até que chegasse em voltagens tão altas que poderia eventualmente matar a pessoa se aquilo fosse real. Só que quem participava do experimento não sabia que era uma simulação. Eles fizeram várias simulações disso, vários experimentos com várias pessoas para testar até onde era o limite das pessoas, até onde elas iriam, até onde elas cumpririam ordem daquele médico, daquela pessoa com um jaleco branco ali, mandando que ela avançasse na voltagem até matar a cobaia do experimento. E a conclusão que o Milgram chega posteriormente, ao analisar os dados e a conversar com as pessoas, para tentar entender por que elas foram até o final, sabendo que elas poderiam matar a pessoa, muitos disseram que só estavam cumprindo ordens. Tinha uma pessoa ali atrás de mim me dando ordens e eu fui e fiz. Então transferiam a responsabilidade para quem dava ordem. E pouquíssimas pessoas se recusavam a seguir adiante com o experimento. Pouquíssimas pessoas tinham a força de vontade de falar, não vou fazer isso. No filme, quando você assistiu o filme ali, que é inspirado em fatos reais, um deles diz que ele não vai fazer aquilo ali porque ele é eletricista e ele sabe quanto dói aquela voltagem de choque. Então ele não vou fazer isso, porque eu sei o que isso causa numa pessoa. E em outros casos, mulheres dizendo também, não vou fazer isso porque está com dor lá. Porque tinha uma gravação no disco dos gritos da pessoa quando levava as voltagens falsas, né, as voltagens simuladas. Então, no final das contas, eu imagino para mim, pessoalmente, que essas questões sobre esses períodos históricos de tremenda barbárie, de tremenda brutalidade contra outros seres humanos, contra compatriotas seus, contra pessoas próximas, vizinhos seus muitas vezes, se dá, de certo modo, por essa transferência da responsabilidade. Não sou eu que estou fazendo isso, é outra pessoa que faz isso. Alguém me deu uma ordem, ou não fui eu que matei essa pessoa, foi outra pessoa que fez isso. Foi um policial, foi um militar, foi da Gestapo, foi alguém, não fui eu. Eu já disse para vocês aqui anteriormente que para entender esses momentos dramáticos da história da humanidade, e também no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz todos os dias, é essencial a gente entender como a nossa mente funciona. Por que a gente faz as coisas que a gente faz. Tentar resumir as barbáries da guerra, da brutalidade nazista, ou da brutalidade que se deu também na União Soviética ou em outros países, tentar resumir isso numa guerra entre bem e mal, é de uma desonestidade intelectual gigantesca
E se não for isso, se não for uma desonestidade, é de uma mente simplória, de pessoas que não querem fazer o esforço de ver que em cada um de nós existe esse elemento que, quando disparado, através de uma ordem, por exemplo, de alguém superior, quando disparado, de algum modo, pode nos levar, nós aqui, a cometer brutalidades também. É claro que tem todo o contexto político, ideológico, entre a União Soviética e países democráticos ocidentais, é claro que tem, isso vai se configurar depois na Guerra Fria, nessa divisão de blocos entre nações, entre regiões, mas você pegar essa segunda etapa, pegar a Guerra Fria para tentar entender a Segunda Guerra Mundial, isso é desonestidade. O que o Constantino faz, mais uma vez, é desonestidade intelectual. E aqui eu repito algo que eu disse anteriormente, desse abismo que há entre quem conhece alguma coisa, alguma disciplina, algum conteúdo, algum tipo de tema, e alguém que desconhece aquilo e instrumentaliza aquilo para justificar posturas ideológicas, que é o que faz Constantino. Ele é alguém que não é um historiador, que não respeita a história, que não respeita o passado, que não respeita os processos históricos, que negligencia toda a sofisticação de interpretações do passado por causa de uma postura ideológica. E como eu disse, isso não é feito apenas pela extrema-direita, não. Isso é feito pela extrema-direita de maneira sistemática, consistente, e eles estão no poder, e isso é mais perigoso porque eles têm agora a faca e o queijo na mão. Eles podem reescrever os livros de história no Brasil porque eles que mandam agora, mas também é feito de maneiras diferentes com a extrema-esquerda, que quer revisar o passado, que quer negar o passado, que quer negar a brutalidade de regimes autocráticos de esquerda. É preciso ter muito cuidado em relação ao passado, porque essas interpretações, essa negação do passado, ela tem um objetivo também. Ela não é aleatória, não ocorre por acaso. Há uma proposta por trás disso. Negar o passado de violência, de brutalidade, negar o Holocausto, por exemplo, tem uma proposta, tem um objetivo. Quando você tem grupos antissemitas ou grupos supremacistas brancos negando o Holocausto, eles têm um objetivo. E quando você tem grupos negando a brutalidade do regime stalinista, também existe um propósito por trás disso. E quando você tem alguém criando uma narrativa dicotômica de bem e mal, esses aqui são os bonzinhos, esses aqui são os malzinhos, quando tem alguém fazendo isso, desconfie, porque geralmente é uma simplificação grosseira do presente, do passado, da história, dos fenômenos sociais, culturais, históricos. Não existe isso de bonzinho e malzinho. Não existe. Nós, como sociedade, como indivíduos, como agentes políticos, somos muito mais complicados do que isso. Muito mais complicados. Como nos mostra o teste do Milgram. Estude sobre isso. É interessante demais você ver o que o Milgram fez. Foi considerado antiético na época porque causou traumas psicológicos nas pessoas, né? Terem matado alguém ali através dos choques que deu. Mas o que ele mostra ali é que a nossa mente funciona de modo bastante diferente do que a gente imagina. E que é muito fácil transferir a culpa de brutalidade para outra pessoa. Para o general que te mandou fazer isso. Para o seu líder supremo. Para o chefão. Para o seu patrão. Só cumprir ordens. Só cumprir ordens. Inclusive é isso que nos mostra o trabalho da Hannah Arendt, quando ela publica o livro do Eichmann em Jerusalém, que foi um dos oficiais nazistas julgado por ter implementado a solução final, o Holocausto. E ele dizia, só estou cumprindo ordens. Eu era um burocrata, eu trabalhava só com números. Não tenho culpa dessas mortes. Só estava carimbando papel. O debate entre o Villa e o Constantino, ele é tosco e ele é indignante, porque você vê a instrumentalização da história no caso do Constantino, como ele já fez em outras circunstâncias, como ele fez no outro vídeo que eu comentei com vocês aqui recentemente, o modo como ele tenta usar o passado a favor de uma ideologia. E isso é muito habitual, isso é muito recorrente. Mas pode nos ajudar a entender que o mundo não é preto no branco, o mundo não é bom versus mal. É muito mais difícil entender o mundo do que isso. Eu quero saber se vocês assistiram essa discussão entre o Villa e o Constantino de novo, né? É algo já que virou uma praxe no programa deles no Jornal da Manhã. O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa visão do passado, sobre essa visão entre bem e mal, como se fosse possível distinguir quem que é bom ou mal no mundo. Como se a gente não tivesse dentro de nós, tanto como um país, como indivíduos, não houvesse esses dois elementos de fazer o bem e de fazer o mal, juntos, misturados, de maneira difusa. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!